Olá, Alessandra, olá, Michele, prazer ter vocês conosco aqui Que hoje. maravilha! Então vamos lá. Então, hoje a gente está gravando mais um episódio do podcast Um Olhar Agro na Educação. E esse mês é um mês muito importante, é o mês da mulher. Então a gente traz aqui conosco a Alessandra de Cicínio, que é agrônoma, que é uma profissional e que é agrônoma, profissional, palestrante, mentora, agroinfluencer, reconhecida pela liderança dela feminina e que vai nos trazer um pouco da experiência dela de como que faz para conciliar todos esses pratinhos aí e dar conta de tudo. Então, Alessandra, seja bem-vinda, né? É um prazer tê-la conosco aqui. E eu já vou engatar na primeira pergunta. E eu queria saber um pouquinho qual é a sua história com o agronegócio, como que você ingressou? Vamos lá. E novamente eu estou muito feliz e essa interatividade e compartilhando um pouco da minha história. Bom, vamos falar de Alessandra e agronegócio. Eu nasci, né, eu sou natural de Balsas, no Maranhão. É uma região que ela cresceu e desenvolveu a partir da chegada da agricultura, há aproximadamente 4 ou 5 décadas atrás. Então, o agronegócio, eu fui tendo ali um contato muito de ver, né, todo aquele movimento, começaram os plantios de arroz, por exemplo, e a chegada da Embrapa, da unidade soja na região de Balsas. E passar, eu tinha um sonho, na verdade, de fazer medicina, mas tem toda a sintonia depois para falar de agronomia. E fui tendo a minha infância, até porque naquela época a gente não tinha uma referência nossa de conhecer outros engenheiros agrônomos. E hoje eu fico muito feliz em estar podendo, inclusive, trazer inspiração para profissionais, homens e mulheres, estudantes acadêmicos, para conhecer de forma muito mais próxima, até devido às mídias sociais, a agronomia e o agronegócio. Então, quando eu tinha por volta dos meus 15 anos, foi quando eu decidi mudei completamente da medicina para agronomia, então de saúde das pessoas eu vim para saúde de toda uma produção de alimentos. Mas olha que interessante, para se ter uma saúde humana, você tem que ter saúde alimentar, tem que ter alimentos muito bem produzidos. Então eu vim para essa área de saúde do solo, essa produção de alimentos, que está muito linkado naquele primeiro sonho. Passei na agronomia aos 16 anos de idade, muito nova, né, muito jovem, e desde então vim dedicando a minha vida inteira. Já são mais de 25 anos dedicadas ao agronegócio, à profissão de engenheiro agrônomo, e aí a gente vai conversando sobre vários movimentos. Mas foi assim que eu escolhi a agronomia e a agronomia me escolheu. Ai, que lindo. E realmente, você tem toda a razão quando fala, né, sobre a saúde. A saúde, para o corpo estar saudável, os alimentos precisam estar saudáveis também. E eu vi, Isso. e primeiramente eu gostaria de dizer, Alessandra, que eu sou uma grande fã sua. Sigo você nas Obrigada. redes sociais há muito tempo, gosto muito dos assuntos que você compartilha. E sei que você também é mãe, né? Você tem um casal de filhos aqui, pré-adolescentes. E me conta assim, como que é conciliar essa vida profissional e a maternidade, né? Garantindo o teu próprio bem-estar, o bem-estar das crianças, da família. Como que é isso para você? Isso, olha, a maternidade é algo que até eu tenho buscado, Michele e Mariana, trazer aqui essa vida real, porque os meus filhos, né, já têm 14, 12 anos, já são adolescentes, mas lá atrás, quando eu estava na carreira como representante comercial, eu rodava muito a campo, eu sempre tive o sonho de ser mãe, e me frustraria muito se eu não tivesse vivenciando a maternidade junto com a agronomia. Então, que é algo que a gente precisa conversar, precisa trazer para as mulheres, principalmente, que atuam no nosso setor do agronegócio, essa possibilidade, essa realização pessoal, que é sim, né, a maternidade. Então, o Arthur e a Júlia são a realização do meu grande sonho de mãe. Eles vieram, eu lembro que eu ia para o campo com a barriguinha, depois era a safra, estava com eles, e eles nasceram os dois bem plena safra, nessa loucura que é o nosso agronegócio, que é tão dinâmico. E a maternidade, ela veio para me trazer um olhar muito humano
sobre a real importância que a gente tem no agronegócio, principalmente quando a gente fala no mundo melhor que a gente está deixando para as novas gerações, sobre esse ecossistema que a gente tem de produzir e preservar, em toda essa longevidade, perenidade do agronegócio. E, então, assim, eles nasceram, né, nesse turbilhão. Eu sempre busquei, inclusive, levá-los. Eu ia para feiras agrícolas, trabalhando ali no dia a dia como agro, levá-los para essa dinâmica de acompanhar ali a mãe. O meu esposo também é engenheiro agrônomo, é um parceirão, que a gente, um grande parceiro nessa jornada de pais e mães, e os nossos filhos sempre vivenciaram nesse dinamismo. E a gente busca deixar, apesar de hoje nós morarmos no interior de São Paulo, em um ambiente até mais de cidades do que de campo, para trazer essa visão, essa importância que a gente tem no agronegócio, porque eles vivenciam uma realidade do pai e da mãe do agronegócio, mas a escola, a sociedade, ela é um pouco mais distante. Então, a gente vai plantando a sementinha, mostrando, na medida do possível, eu levo eles para participarem das minhas gravações de conteúdos, palestras, quando eu falo para eles, olha, a mamãe está indo palestrar em tal estado, em tal região, para tal público, para eles se sentirem pertencentes. E tudo que envolve aqui o agronegócio, a gente assiste matérias do agro, a gente busca esclarecer para que eles se sintam, principalmente assim, familiarizados, mas também valorizando o que o pai e a mãe fazem, né? E como mãe, claro, vem muito mais forte, porque entra a parte da educação, que a gente também vai abordar aqui, que a mãe está muito próxima, né? Ali na escola, na reunião dos pais, aqui junto com a vizinhança. Então, a maternidade é equilibrar todos esses pratinhos, e eu conto muito, até, Michele, com a minha rede de apoio. Então, nós que somos mães, estava conversando aqui com a Mariana, eu jamais conseguiria fazer isso sozinha, como eu trouxe aqui, né, o papel do meu esposo, que nós somos braço um do outro, mas eu conto bastante com o apoio do meu sogro, da minha sogra, dos meus pais, em vários momentos, desde quando meus filhos eram pequenininhos, para poder ajudar nesse dinamismo, porque a agenda, gente, é intensa, ela começa aqui antes das 6 da manhã e termina à tarde, para levar na escola, para acompanhar, para as atividades, aqui no papel como profissional, também no meu papel humano. Então, contando com muito apoio, muita ajuda, porque senão sozinha eu jamais daria conta. Aqui não tem nada de Mulher Maravilha, tem toda uma rede de apoio que é muito importante para eu poder me desempenhar e vivenciar com tanto amor em todas essas frentes. Tá certo, Alessandra, muito interessante você trazer isso, porque essa dificuldade, né, de conciliar o profissional com o materno, com a família, com administrar tudo, isso eu tenho certeza que é o desafio de muitas mulheres aí pelo Brasil, né? E em cima disso, como que você acha que uma mãe pode influenciar positivamente o desempenho acadêmico, o desempenho educacional do filho? Como que você acha que isso pode acontecer? O papel da mãe, ele ajuda na educação do filho? Demais, nós estamos hoje, e esse tema, que bom que a gente está tendo a oportunidade aqui de compartilhar e de conversar. E eu vou até voltar aqui em 3 anos atrás, principalmente na questão da pandemia. Então, respondendo primeiramente a pergunta, é fundamental o acompanhamento escolar, o acompanhamento de estudos dos nossos filhos, e com esse olhar, principalmente para que informação os nossos filhos estão recebendo nas escolas. É papel do pai e da mãe, mas a mãe, a gente tem uma característica cultural muito grande, que é quem acompanha nas atividades, acompanha e conversa ali com os professores no dia a dia, tá? Tem a possibilidade de acessar de uma forma mais próxima uma coordenação. Então, eu tenho muito esse papel, faço questão de estar indo nas atividades e levando, já que eu estou inserida nesse contexto do agronegócio, não deixar nada passar batido. E como mãe, muito preocupada em trazer, né, na hora ali das respostas, do que meus filhos estão criando informação intelectual, numa informação de desenvolvimento pessoal, profissional, essa vertente do agronegócio. E aí, contextualizando, quando isso se tornou ainda mais importante, foi mesmo com o início da pandemia,
porque lá em 2020, quando nós, né, quando as crianças pararam de ir para a escola, todo mundo veio para dentro do seu lar, nós passamos a acompanhar esse ensino, a olhar esse contexto educacional dentro de casa, porque as crianças e os meus, eu lembro que os meus filhos estavam ali com 8 anos de idade, 7 aninhos, muito novos, 10 aninhos, estando na frente de uma tela de computador, totalmente longe da professora, longe dos alunos, dos amiguinhos, aprendendo ali por praticamente 1 ano e meio, totalmente distante fisicamente, né, sem toda aquela interação pessoal. E ali a gente estava precisando acompanhar, motivar, não deixar eles desistirem, e de repente olhamos aqueles materiais escolares trazendo inverdades, trazendo fake news, trazendo toda uma conjuntura errônea do agronegócio, e foi quando muito nasceu o movimento de olho no material escolar. Então, eu, como mãe, eu tirava foto, eu mandava para as mulheres que já estavam ali na frente do grupo, olha, essa realidade aqui nos livros dos meus filhos, naquele momento eu não tive tanta abertura das escolas, porque estava até tudo muito recluso, mas isso depois foi evoluindo. Quando isso foi tomando corpo, a associação veio muito forte, aí a gente pôde criar mais embasamento, que aí toda uma frente que eu apoio enquanto voluntária, enquanto associada, de que esse movimento, gente, a gente está começando o nosso trabalho, ele vai ser por décadas, vai ser, na verdade, longevo, né? Porque virão novas realidades, novos temas, novas discussões. Então, o papel da mãe, da mulher aqui, eu trazendo a minha realidade, a minha vivência, foi muito principalmente com a pandemia. E hoje, mesmo que eles voltaram às atividades 100% presenciais, eles já aprenderam, porque quando eles olham lá uma matéria, eles já chegam em casa, mãe, olha aqui na minha apostila, está falando sobre agronegócio. Então, eu já criei 2 olhos, aliás, 4 olhinhos, 2 novos jovens, agora que eles já são adolescentes, conscientes da importância da educação. Ai, realmente. Então, a gente poderia dizer, né, que esse canal aberto entre pais, mães, professores, escola, é muito importante, porque só as mães não conseguiriam fazer nada se não tivesse o apoio também da escola, também dos professores, né? Então, essa nossa ponte, digamos assim, do nosso agronegócio com a educação, ela é muito rica e muito valiosa, né? Então, para isso, as mães precisam realmente estar acompanhando a, o dia a dia educacional dos seus filhos, né? Que legal. Muito, é uma responsabilidade muito grande e precisamos, mães que estão nos ouvindo aqui, pais que estão nos ouvindo, nós precisamos fortalecer isso e ir juntos, tá? Não é uma única formiguinha, não é uma única pessoa na gota, né? Diante de um mar, não é só uma andorinha que faz verão, somos todos nós, porque cada escola, cada metodologia, cada professor está lá passando uma realidade, então vamos juntos. Tá certo. Alessandra, você na sua vida tão ocupada, né, com tanta coisa que você faz, como é que você faz para ter qualidade de vida, né, um tempo para você mesmo? Como é que você faz para conciliar isso tudo? Olha, e falar para uma mãe, para uma mulher, sobre esse tema de gestão de qualidade, tem algo que ficou muito, muito, muito forte para mim, principalmente no último ano, que é: se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar do meu próximo? Então, eu preciso, antes de tudo, estar bem para eu poder cuidar das pessoas que, né, que fazem parte do meu ciclo, que é o pessoal, que é o familiar e que é o profissional, porque a gente lida com no presencial e no online, de muitas pessoas o tempo inteiro interagindo, nos abordando, e eu sou muito autêntica, eu gosto de responder, eu que estou aqui respondendo os directs, respondendo todo mundo, e nas viagens, nas palestras, que tem um desgaste físico muito forte, mental, eu procuro estar sempre muito bem. Mas aí vamos falar sobre esse tema que hoje, Mariana e Michele, eu tenho me preocupado, e uma grande virada de chave foi o ano passado, quando eu completei os meus 40 anos. É, o meu perfil é muito de fazer. Uma palavra que seria muito utilizada seria workaholic. Eu tenho prazer no que eu faço, eu amo o que eu faço no meu trabalho,
na minha empresa, e acaba que com a rede a gente tem 7 dias na semana, 24 horas, a gente está ali muito conectado, mas isso tem um desgaste muito forte, né? Então, ano passado, que foi muito intenso, e principalmente porque voltou muita coisa à vida, a parte presencial, eu precisei olhar principalmente para 4 pontos, que para mim são os meus principais valores. O primeiro é da espiritualidade, porque se eu não estiver bem, aí a minha essência é naquilo que eu acredito, é, cada um tem a sua crença, mas eu sou cristã, então para mim vem Deus, a espiritualidade, mas cada um busca, né, essa referência, mas isso para mim, ele é o topo da minha pirâmide, seguido da minha saúde. E essa saúde é tanto a mental, tá, como a física e quanto a nossa de cuidados mesmo. Então, hoje, por exemplo, eu já fui na minha academia, ó, já levantei antes das 6 da manhã, já preparei café da manhã, preparei lancheira dos meus filhos, acompanhei eles no café da manhã e já fiz ali todo o meu cuidado da minha saúde interna, minha saúde feminina, e fui para academia. Depois, a agenda do dia, ela só vai parar à noite, mas eu já priorizei a minha saúde. Então, faço a minha academia todos os dias, com treino, com super profissional, que sabe de toda essa minha dinâmica, que sabe quanto eu preciso estar bem, estar disposta, estar com energia lá em cima. Seguido, depois de vir, cuidar de todo esse ambiente que é a família, né? Ah, o almoço, eu já deixo o meu almoço engatilhado, quem está acompanhando aqui de manhã, porque é meu cuidado, inclusive, da saúde familiar, né? Então, essa saúde, para mim, ela precisou estar muito na minha prioridade para eu ir para o minha terceira prioridade, que é a família. E não é que tudo isso não tem, vai ter momentos que a família tem prioridade, mas eu precisava estar muito bem para eu cuidar muito bem da minha família. Então, aqui é bebendo minha água, me hidratando, cuidando do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, para eu poder fornecer o meu melhor para minha família. Eles precisam de uma mãe, meu marido precisa de uma esposa, meu contexto familiar com a Alessandra muito bem. Então, eu precisei me colocar à frente de tudo isso para eu poder dar conta, senão começam a cair alguns pratinhos nesse nosso papel de multitarefas ao mesmo tempo. E o trabalho? Porque o trabalho, ele é a confirmação, é a ressignificação diária daquele propósito de vida. Eu tenho um propósito muito forte, que é deixar um legado na construção e fortalecimento do agronegócio. E como mulher, trazendo também na comunicação, na parte de gestão, que é minha especialidade, no conhecimento da agronomia, para que as gerações que nós estamos acompanhando hoje e as futuras tenham uma real vivência do setor do agro. Então, para tudo isso performar muito bem, com alta performance, eu preciso estar bem. Então, eu tive que colocar na minha agenda, não abro mão, de domingo a domingo eu me cuido, dormindo muito bem. Antigamente eu dormia muito pouco, não, agora é no mínimo 7, 8 horas. Final de semana eu prolongo um pouquinho mais, porque eu acordo de bem com a vida. Eu faço, né, eu giro e consigo dar o meu melhor. Então, respondendo essa parte, sem nenhum guardando nada aqui de segredos, e junto com isso uma alimentação, gente, baseada no agro, né? Então, como muito bem, tem uma alimentação muito saudável, com muita carne, muitos legumes, muitas verduras, tem arroz, tem feijão, tem tudo aquilo, ovos, tudo que o agro produz, gente, é muito saudável. Então, a gente está no setor certo, produzindo coisas certas com a saúde perfeita, né? Então, abundante. É isso que eu busco fazer, e isso tem sido para mim um divisor de águas, porque eu estou conseguindo entregar muito mais por estar muito bem. Ai, que ótimo, realmente está certíssima, que bom ouvi-la falando tudo isso. E mais uma vez o agro presente na vida de todos nós, né? Muito, em É. tudo. Alessandra, e você, assim, como uma agro-influencer, né? Quais são, assim, as estratégias mais eficazes que vocês, agro-influencers, usam para manter essa comunidade engajada nas redes sociais? Eu não sei há quanto tempo você já é, eu já te sigo há algum tempo, já há uns 2 anos, eu acredito. Há quanto tempo você é e quais são as estratégias mais eficazes que você considera, assim, para manter esse público engajado?
abri o meu perfil, que antes meu perfil era só o pessoal que eu colocava ali, foto dos filhos, e tinha minha vida pessoal. Mas há 5 anos eu tive, de fato eu abri, porque foi no momento que eu entendi que aquele meu dia a dia atuando no agronegócio poderia ser compartilhado para que outras pessoas, e é dos dois mundos, né? Tanto de quem vive e trabalha nos 3 elos da cadeia, antes, dentro e fora da porteira, como também pessoas que não conheciam o agronegócio. Então, eu tenho várias pessoas, inclusive aproximadamente 30% da minha rede, não atua no agro. Então, são pessoas da sociedade civil, e que eu fico muito feliz de ter pessoas que ouvem a voz do agro através do meu posicionamento, da minha comunicação como agroinfluencer, e passaram a respeitar cada vez mais e entender a importância do nosso setor. Então, quando eu abri há 5 anos atrás, fui compartilhando muito do meu dia a dia de trabalho, nas consultorias, nas viagens em todo o Brasil. Na época, eu atuava numa outra consultoria na área de governança e sucessão, e atuava em todo o Brasil nessa construção, né, de uma profissionalização mais eficiente. E isso, o público foi chegando, a gente foi crescendo, né, o número de seguidores, mas além dessa ampliação que tem, eu sempre gostei muito de ser de um crescimento muito orgânico, de compartilhar de fato aquilo que a gente vem trabalhando. Depois eu tive algumas mudanças de carreira, abri a minha empresa, atuo hoje junto com novos parceiros de consultoria e de uma forma muito expressiva em todo o Brasil, e nas palestras isso se tornou ainda mais robusto, né, muito mais intenso. Então, meu papel como comunicadora, como influencer, ela vem primeiro como prioridade a valorização do nosso setor. Então, eu falo que não é defender, porque a gente não precisa de defesa, a gente precisa valorizar, precisa aproximar, precisa desconstruir em verdades, precisamos combater fake news, né, que existe, e a internet ela não, é uma terra que não tem muito. Vamos continuar aqui na nossa gravação. É uma terra que ela é muito limitada. Aliás, ela não é limitada, ela não tem limites. Então, trazer esse ponto em verdade, ela foi trazendo esses públicos, a gente foi, inclusive, instruindo quem nos acompanha para que possam ver esse outro lado. Então, a Alessandra comunicadora, influenciadora, aí vieram várias empresas para a gente fazer muitos trabalhos de publicidade, muitos trabalhos como influenciadora mesmo, e que continua, mas cada vez mais com esse compromisso de trazer a verdade, de trazer informação, de criar conteúdos relevantes para quem nos acompanha na rede. E hoje, né, eu estou no Instagram, que aí é muito junto ali com o Facebook, onde eu tenho um compartilhamento, no LinkedIn, no YouTube, e aí vão vindo novas redes, né? A gente tem hoje cada vez mais ali novas que vão chegando no TikTok. Eu falo que ainda estou aprendendo, é muito moderno ainda para mim, mas que a gente vai entendendo como funciona, porque grande parte do público está lá e a gente pode somar com quem está lá. Então, a parte da comunicação foi essa, em querer compartilhar, querer aprender também para a gente fortalecer o nosso setor. Alessandra, você trazendo na verdade, você já meio que respondeu a pergunta que eu ia fazer agora, mas quem sabe você possa até complementar, né? Eu acho que como que você entende que o setor do agronegócio, então ele bem amplo, ele pode comunicar com a sociedade, e como que a educação entra nessa ponte campo-cidade? Olha, a pergunta de milhões essa, né? Como o nosso agronegócio. A primeira coisa que eu acho que a gente, para até furar a bolha, porque a gente fala muito e não é um reforço de algo da boca para fora, mas que muitas vezes quem está nos ouvindo, por isso que eu falei que eu faço questão de terem pessoas de fora do nosso setor, são pessoas que já sabem da importância, então a gente precisa ser, primeiramente, convincente, pacífico, eu não tenho uma comunicação agressiva. Eu acredito que o educacional, e a educação vem um papel importantíssimo, a construção, ela tem a base da educação. Então, eu acho que a gente ouvir
e também falar é uma relação de confiança. Então, eu acredito que o agronegócio ele precisa se posicionar de uma forma não de embate, mas de uma forma construtiva e educacional. Com isso, a gente vai conseguir ser ouvido com respeito. É lógico que vão ter perfis que são mais agressivos, que têm essa comunicação ali na sua realidade, mas eu acho que a gente precisa, para permear, para consolidar, ter essa relação de mais, mais sintonizada, mais equilibrada, porque as novas gerações, a gente está aí, inclusive, numa vivência de 4 gerações no mercado de trabalho, né? Baby boomers, geração X, Y, Z, cada uma se comunica de uma forma diferente. Então, se a gente vem de uma forma que ataca, ela pode respingar de uma forma diferente em cada uma dessas gerações. E aí, quanto mais você cria esse distanciamento, cria essa violência verbal, eu acho que a gente distancia do nosso principal foco. Então, eu vejo muito com uma construção, uma parceria mesmo de sociedade, e assim como eles precisam do agronegócio para se alimentar, a gente precisa do mercado para consumir. Então, a gente precisa da sociedade muito próxima, muito presente, até para a gente mostrar, quando alguém fala que é vegano, ok, você precisa do agro. Ah, você tem um contexto de vida, um hábito de vida, você precisa do agronegócio. Então, a gente precisa sair de alguns preconceitos, paradigmas, para, de fato, a gente se fortalecer. Ai, realmente é muito isso que você falou. E a gente percebe, né, trabalhando com a associação, a gente percebe que as pessoas, a maioria delas desconhece o nosso setor, né? Isso. As pessoas não estão, digamos, atacando por serem, por quererem atacar, e sim porque elas não conhecem muitas coisas que acontecem, e cabe a nós, né, a você, a nós todos, assim, levar esse conhecimento a todas as pessoas, que o conhecimento liberta, né, então realmente é Liberta. algo que é muito importante. E aí, para isso, também eu gostaria de falar para você da nossa agroteca, né? Acredito que você já conheça, e eu não quero deixar de falar dela aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo. A agroteca, então, é a nossa biblioteca virtual com a curadoria da Exalc, da USP, que conta com mais de 300 temas que estão ali falando sobre o agronegócio de uma forma lúdica, de uma forma simples, porque às vezes, né, é muito difícil pegar um trabalho científico e ler tudo aquilo ali, mas ali na nossa agroteca nós temos esses temas, todos eles embasados, né, em dados científicos, assuntos da Embrapa, do IZ, enfim, várias fontes confiáveis, e com a curadoria da Exalc, então, e contamos com você para divulgar isso para os seus Pois já seguidores, nas vamos suas reforçar aqui, palestras, né? pessoal. Eu sempre trago nas palestras, nas minhas comunicações, o de olho, porque é de fato o que eu acredito. Eu sou muito feliz porque hoje é possível, né? Todos nós podemos participar. Então, quem está aqui, gente, empresas, pessoas físicas, venham fazer parte. É um movimento que ele precisa de apoio para que ele consiga alcançar ainda mais. E a Agroteca é justamente o nosso núcleo de informações, é onde já está lá compilado, fica fácil de usar. Olha, todo o trabalho que o De Olho no Material Escolar, com todo o seu conselho de conteúdos teve para criar isso, e agora a gente tem que usufruir. Então, além de se associar, de serem, fazerem parte do movimento, também venham consumir, porque ali tem muita coisa. Eu uso principalmente até nas tarefas dos meus filhos, para eles também utilizarem, né? Nessa idade, e não é às vezes os livros, porque muitas vezes os livros estão desfalcados, estão desatualizados. Então, na agroteca vai estar ali tudo muito atual para vocês estarem, para nós estarmos utilizando. Alessandra, a gente agradece muito essa participação e eu queria deixar aqui o espaço para você trazer uma mensagem final, principalmente para essa nova geração que está vindo, que está se formando, né? Então, fica o espaço para você deixar a sua mensagem final aí.
Eu fico muito feliz em poder falar sobre agronegócio, porque o agronegócio é uma das profissões, é uma das áreas, né, que é de produção do alimento, das mais antigas da humanidade. Então, se a gente retornar lá no início, né, o que nós somos hoje enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto espécie viva, espécie humana, ela veio muito a partir da produção de alimentos, do cultivo e de toda essa evolução. Então, nós fazemos parte, né, historicamente, dessa mudança, dessa evolução, e quanto mais pessoas falarem de forma positiva, trazendo as verdades, criando uma consciência na humanidade, mais a gente vai trazer uma sociedade mais justa, já que isso é um tema tão importante, mais igualitária e mais com mais potencial da gente sobreviver, né? Porque muitas vezes a gente olha lá no futuro, mas sem esquecer o passado. Então, pessoal, fico muito feliz pelo convite, muito feliz em estar fazendo parte aqui da gravação do podcast Olhar Agro na Educação. Fico muito feliz que o agronegócio ele já está muito avançado e que tem hoje uma associação comprometida, responsável e que com tantas pessoas do bem fazendo parte em prol do nosso movimento do agronegócio. Então, utilizem essas informações, nos chamem, nós estamos aqui justamente para fornecer para a sociedade essas informações e, com isso, construirmos aí cada vez mais um fortalecimento, um elo mais forte do agronegócio. Então, muito obrigada, foi muito gostoso estar conversando sobre esses temas e que a gente contem sempre comigo. Ai, muito obrigada por ser nossa parceira aqui no nosso terceiro podcast. Muito obrigada por ser nossa associada. É muito importante ter uma pessoa como você na nossa associação. E também, né, convidamos a todos para acompanhar esse e os demais episódios do nosso Um Olhar Agro na Educação no YouTube. E também siga nossas redes sociais, de olho no material escolar. Obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada.